Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês, né, de reestruturação da face masculina, né? A grosso modo, é como deixar um homem bonito. Na verdade, a gente vai fazer algum tipo de algumas técnicas, né, que na verdade vão realçar alguns padrões de beleza que segue o rosto masculino, né? Normalmente quando a gente vê não é que todo mundo tem que ser igual, né? Mas quando a gente percebe que a gente vê alguém bonito e não sabe por quê, alguns padrões se seguem. E isso independente de raça, cor, enfim, de idade, né? Alguns padrões de beleza eles são universais e é nisso que a gente vai focar a aula de hoje, com a utilização de preenchedores para isso, né? Então eu sempre brinco, a gente fala cenas fortes, né? Mas na verdade, porque eu vou mostrar a situação que eu me encontrava, né? Antes de fazer qualquer harmonização. Então hoje eu já passei por vários procedimentos estéticos e todos não invasivos, né, de harmonização. Hoje a gente vai focar na parte de preenchedor. Eu já usei fio, já usei outros detalhes, mas é importante a gente entender essa imagem desse vídeo não com o objetivo que está o vídeo, porque esse objetivo estava mostrando a primeira vez que eu apliquei pontos de toxina no meu rosto, acho que tem 7 anos, se eu não me engano. E o que eu quero que vocês foquem mais é na diferença da face, né? Olha como eu tinha deficiência de tecido nessa região, né? Olha como eu tenho ausência de demarcação da mandíbula, do ângulo e também do contorno, falta de estrutura no malar, nariz, né? Também agora ele está preenchido, obviamente, para deixar ele mais reto, evitar aquela protuberância do dorso que eu tinha, né? E aqui o que mais evidencia essa idade, né? Se é que a gente pode falar, ou esse envelhecimento, ou próprio associação do envelhecimento com a genética que eu já tenho, né? É o que parece ser a olheira, né? Que na verdade é uma falta de gordura profunda. A gente vai mostrar isso aqui, que agora foi projetado. Então toda vez que eu tenho convexidade, eu tenho sombra. Em alguns lugares até é interessante ter sombra, mas na maioria dos lugares a gente precisa de luminosidade, né? A gente não precisa de sombra, a gente precisa de luz, né? E essa aqui é uma região de luz da face, né? Então, para ter luz, eu tenho que ter convexidade. Se eu falto tecido, eu tenho convexidade. Então, basicamente, se vocês olharem, né, já com 21 anos, não é que eu já tinha um processo de envelhecimento. Geneticamente, eu pesava 20 quilos a menos. Isso faz com que minha gordura subcutânea esteja num nível muito baixo. Isso também atrapalha o contorno facial. Geneticamente, eu também tenho uma deficiência de gordura profunda e falta de contorno facial. Na verdade, o padrão facial meu de dólico, né, é o padrão de qualquer dólico, né? A gente não tem a mandíbula muito marcada, o malar, ou a masseter muito evidente, o ângulo da mandíbula muito evidente e o malar também, né, o zigomático também. Isso já depois de 12 anos, né? Que daí a gente começa, claro, olha, o meu rosto aumentou porque eu ganhei peso, né? Aqui são 20 quilos a mais. Então eu tenho uma estrutura facial um pouco mais encorpada. Porém, o processo de envelhecimento cresceu, né? E aqui essa região ficou mais evidente essa falta de tecido que a gente chama de gordura profunda da face, né? E como que eu consegui chegar numa situação onde eu devolvi esse volume? Então é isso que a gente quer mostrar para vocês hoje na aula, né? E que, claro, vocês nos nossos cursos de especialização vão aprender a trabalhar dessa maneira com os pacientes também. Então vamos lá. A ideia não é deixar ou formar quem humanos, né? Na verdade, isso aqui é um exagero e a gente tem que ter cuidado tanto no masculino como no feminino, que grandes quantidades de produto e técnicas ao mesmo tempo vão deformar a face do paciente, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas olhem para o paciente e falem, nossa, como você está bem, como está bonito, mas não sabe por quê, né? Não quero que a pessoa olhe para isso aqui e fale, nossa, parece um boneco de cera, né? Só para a gente entender planos, onde aplica os produtos, né? É importante a gente passar uns slides antes de explicar exatamente o que a gente vai fazer com a face do paciente. Bom,
Então, essa primeira imagem, a gente tem uma camada de mais marrom ali, né? Que é a mais externa, que é a pele. Então, eu tenho a epiderme e a derme. A derme é onde eu tenho o meu colágeno, a minha elastina, né? Onde eu enrugo muitas vezes, é na derme, que vai mostrar essa ruga. Embaixo, essa gordura cheio de glândulos aí, ela é a nossa gordura subcutânea, ou tela subcutânea, ou tecido subcutâneo, né? Ou também conhecido como hipoderme, porque está abaixo da derme. Então, esse, por exemplo, essa, por exemplo, é uma gordura ponderal, né? Se eu engordar, como vocês viram na imagem, o rosto aumenta. Se eu emagrecer, ela diminui, tá? Não tem muito a ver com o processo de envelhecimento. No processo de envelhecimento, ela não chega a diminuir tanto. O que é mais gritante dessa gordura é que, apesar de ela parecer uma única camada cheia de bolinha de gordura, ela é subdividida em vários compartimentos, tá? O que acontece? Olha essa imagem aqui. Aqui parece uma coisa só, mas ela é subcompartimentada por ligamentos, tá? Então a gente tem ligamentos verdadeiros que saem do osso até a derme e tem ligamentos que a gente chama de falsos do esmas, né? Que é aquela camada que vai do temporal para baixo aqui de uma fáscia muscular que divide derme e hipoderme de musculatura interna, artérias e veias em si mais profundas, importantes, né? Então, ele anatomicamente é desse jeito mesmo. Quando você abre um cadáver, você vai olhar essa gordura uniforme, porém ela é subdividida, né? E o que acontece com o envelhecimento? Então, no envelhecimento, essa gordura não atrofia ou hipotrofia, ela desce. Né? Por quê? Porque os ligamentos afrouxam, e aí essa gordura cai e forma principalmente alguns coxins mais conhecidos aqui, o coxim nasolabial, que deixa o sulco mais evidente, e o jaw, que é esse coxim aqui pré-mentual, né? Que fica bem evidente, que a gente chama de bulldog no paciente. Tá? Bom, voltando a essa imagem do lado esquerdo, então depois do SMAS, a gente tem a musculatura extrínseca a musculatura da mímica facial, né? E para dentro eu tenho gordura profunda, glândula parótida, artérias faciais, transversa da face, artérias importantes e veias importantes, nervo facial, tá tudo abaixo do SMAS. Ou seja, quando eu estou trabalhando hipoderme e derme, é um pouco mais seguro. Quando eu estou trabalhando mais profundamente, eu tenho estruturas anatômicas mais importantes aí que a gente tem que ter cuidado. Então, quando eu removo a gordura do paciente e a musculatura da mímica facial mais superficial, como o zigomático maior menor, né, parte do orbicular, elevador do lábio superior, enfim, aparece a gordura profunda da face. Essa claramente sofre uma atrofia com o envelhecimento. Também baixa, claro, tudo cai, né? Tudo se afrouxa. Mas essa gordura, o mais característico dela é a perda de volume. Então, se você olhar o SUF, que é Suborbicular Ocular Fat, que é essa gordura embaixo do olho, e a gordura zigomática, elas são separadas, compartimentadas. Porém, quando essa gordura está ainda jovem, ela está tão evidente que uma gruda na outra e parece uma camada só. Então, seu rosto tem uma convexidade única. Quando eu tenho atrofia dessas gorduras, elas acabam atrofiando e criando um espaço ali, né? A gente chama de sulco nasojugal. E esse sulco gera uma concavidade na face, uma ausência de luz que deixa o seu rosto mais envelhecido. Né? O SUF e a bola de Bichal, o CAB, corpo adiposo bucal, está lá abaixo do masseter, mais profundo ainda. Então, como a gente fala sempre, né, o CAB não tem função no envelhecimento porque ele está muito profundo, tem muita musculatura forte sobre ele para ele ter algum poder de tração da face. Agora, um outro detalhe, quando a gente fala de camadas de tecidos, né, essa imagem é bem legal porque ela mostra a epiderme, onde a gente não tem vascularização, toda a vascularização da epiderme vem da derme. A derme, onde eu tenho vasos, nada calibrosos, mas vasos para nutrir os fibroblastos, né? E eu tenho colágeno e elastina, né? É ela que vai estruturar a sua pele, né? Por isso que a gente busca tanto bioestimuladores, para quê? Para devolver colágeno, porque o envelhecimento faz a diminuição de colágeno e elastina. Essa diminuição deixa essa região frouxa, o tecido da epiderme cai nessa valeta e forma as rugas. Né? Então a gente sabe que inicialmente
Essa ruga é dinâmica, por quê? Perdeu um pouco de colágeno. Então, a pele está estruturada, porém, quando eu contraio a musculatura, ela cai. Quando eu começo a perder muito colágeno, de tanto cair pela função da musculatura da mímica facial, a falta de colágeno deixa ele permanentemente caído e aí é uma ruga estática. Ruga estática eu trato com preenchedor. Então eu vou lá, aonde está faltando colágeno, encho do gel de ácido hialurônico, aquilo estica a pele e devolve a característica estética da pele. Abaixo, esse tecido amarelado é o tecido gorduroso, a hipoderme. Depois eu tenho o SMAS rosinha ali e as fibras musculares. Então, por que eu tenho esse slide aqui para mostrar para vocês? Porque quando a gente está falando de skin booster, principalmente skin boosters de farmácia de manipulação, líquidos, a gente vai colocar bem na derme superficial, né? Que a ideia é hidratar o tecido cutâneo, né? E principalmente a epiderme. Quando eu tenho aqueles skin boosters de empresa, tipo das mesmas empresas que vendem preenchedor, por exemplo, a gente tem o skin booster da Renova, skin booster o HIT da Princess, né? Eles têm uma certa reticulação. Vamos voltar nessa história de reticulação. O que é reticulação? Quanto mais reticulado for o meu preenchedor, mais consistente ele é. Ou seja, mais duro ele é. Mais longe de líquido ele é. Isso quer dizer que quanto mais consistente, mais reticulado, no processo de fabricação, quer dizer que tem mais moléculas de ácido hialurônico entrelaçadas, que a gente chama de cross-link da molécula. Quanto mais cross-link, mais reticulação, mais profundo eu devo colocar, porque esse bem reticulado, ele não espalha. A ideia é essa, né? Se eu tenho que aplicar, por exemplo, na região supraperiosteal, e tenho que esticar músculo, pele, tudo junto, esse preenchedor tem que ser bem resistente. Se eu quero fazer um lábio que é muito fino, ele não precisa ter uma consistência tão dura. Até porque qualquer erro eu posso manipular, palpar e ajeitar esse produto, né? Um produto muito reticulado eu não consigo manipular tão bem. Então ele tem que ficar bem profundo. Tá? E os produtos de crosslink intermediário, reticulação intermediária, é para a gente trabalhar na derme. Então, voltando ao Skin Booster. Quando a gente fala do Skin Booster líquido, é que ele não tem nada de reticulação. Ele é só o ácido hialurônico não ligado, com moléculas não ligadas. Vai somente hidratar. Existem Skin Booster com leve reticulação, que ele é feito somente para você aplicar em outros planos e conseguir um efeito maior da própria hidratação. Mas eles também não preenchem, tá? Porque a ligação deles, o crosslink, é muito baixo. Aí eu tenho os preenchedores, que pode ser colocado na derme superficial. Então, quando eu trabalho com lábio ou uma ruga muito fina, eu uso um preenchedor de crosslink baixo, né? Porque skin booster, mesmo reticulado, não é nem considerado uma reticulação importante. E quando eu quero um preenchimento maior de uma área maior, de uma ruga mais pesada, por exemplo, a ruga suco-nasolabial, eu vou usar um preenchedor médio, numa derme entre média e profunda, tá? E quando eu quero volumizar, que é mudar o rosto, marcar a mandíbula, eu vou fazer uma aplicação supraperiosteal, né, que a gente chama de volumização. E aí, gente, eu preciso utilizar um material de crosslink pesado. As próprias empresas vão indicar para vocês, né? Cada empresa põe um nome específico em cada tipo de produto que ela vende, né? Mas ela vai especificar para você para que serve cada produto, né? Então, por exemplo, a Renova chama de DIP, o de volumização, o da Princess chama de volume plus, enfim, cada empresa vai dar um nome que relaciona a sua reticulação. Tá? Vamos ver o Princess, por exemplo, que é o que a gente mais usa. A gente tem o HIT da Princess, que é Skin Booster com baixa reticulação. A gente tem o Filler, que é a reticulação baixa, né, para fazer preenchimento, por exemplo, de lábio, que é a maior indicação, ou rugas muito finas. O volume, que é a reticulação média, que daí eu vou colocar em derme profunda, em algumas situações até supraperiosteal, onde eu não tenho muita estrutura de pele para volumizar. E o volume plus para quando eu preciso de uma reticulação alta, porque eu vou colocar músculo, tecido subcutâneo, pele, tudo para fora. Então eu preciso de alguma coisa consistente para isso, né? Se eu coloco um filler para fazer uma mandíbula, a força muscular vai acabar com ele em 1 minuto. Bom, agora vamos, então, já que a gente
Já passou essa parte, essa etapa inicial de reticulação, a gente vai fazer agora uma a gente vai fazer uma diferenciação entre face masculina e feminina. Então, já olhando essa imagem, a gente pode ver que a fronte do homem é mais projetada, a sobrancelha não tem aquela ponta elevada, o malar ele é mais reto, um pouco menos convexo, né? O lábio é menor e o queixo é mais marcado com ângulos, né? E o da mulher é mais arredondado e pontiagudo. Então, para trabalhar em homem é diferente de trabalhar em mulher. E olhando a perfilometria, a gente consegue observar isso. Né? A gente consegue observar o frontal, a glabela projetada do homem, o nariz reto e pouco empinado, né? O lábio menor e o mento mais proeminente, mais angulado. Vamos lá de novo. Olha só o formato da fronte masculina, né? O nariz, evidentemente, deve ser reto, mas sem empinar a ponta demais, né? O ângulo aí perto de 90 graus, né? Entre o lábio e o nariz, a mandíbula bem marcada e o mento projetado. Então, olha só, dois homens, né? Que a gente pode falar que são bonitos, mas bem diferentes, porém seguem algumas características que a gente falou. Então, os dois têm a sobrancelha pouco arqueada, né? O malar, ele é projetado, zigomático, mais reto. O da mulher, a gente faz tipo uma vírgula, que a gente chama de top model look. Então, quando você preenche subindo aqui na região do canto do olho, né? Próximo ao trago, você vai subindo. No homem, a gente vai fazer isso mais reto, porque é uma característica do rosto masculino. Né? Concavidade na região mediana da bochecha, ângulo de mandíbula bem proeminente. Hoje até a mulherada está querendo isso, né? Mas é uma característica masculina. E, consequentemente, um contorno mandibular marcado. Eu preciso enxergar bem esse desenho, né? E o mento largo e com ângulos. Então, vocês podem observar que são dois homens muito diferentes, mas que os padrões se seguem. Então, o que a gente quer não é mudar a cara da pessoa, é realçar os ângulos dentro da beleza ou feiura que ela já tem, né? Opa, desculpa que repetiu aqui. Então, perfil do homem, convexidade na região malar, sem exagero, que mulher normalmente a gente coloca mais produto aqui. Nariz reto em torno de 90 graus, pode ser até um pouco a mais, né? A glabela projetada. Isso aqui reto a gente tem que ter cuidado, porque se a gente preenche demais aqui, a gente tira essa convexidade da glabela, que é uma característica masculina. Contorno mandibular alongado e marcado. E em relação ao mento, né? O pogônio linha, que a gente chama, que é o pogônio tecido mole, tem que coincidir com o ponto subnásio, né? Que são pontos craniométricos, mais ou menos é um padrão de beleza aí, né? Será que eu estou querendo deixar todo mundo igual, gente? O que eu quero mostrar para vocês? Olha só, a gente está falando de uma pessoa da África do Sul, uma da Índia e um oriental japonês. Olha como todos têm o queixo quadradão ali, né? Como eles têm o nariz reto, como eles têm o malar proeminente, convexidade nessa região, mandíbula bem contornada. Então é isso que eu estou falando para vocês, né? Independente da raça, né? Da genética dele, alguns detalhes são comuns, né? E realçam a beleza da sua própria raça. Agora, claro, né, para homem, o preparo de pele já é diferente, né? Então, o homem tem uma pele mais espessa e mais oleosa. Então, a gente tem que fazer um home care para ele, pedir para ele lavar só 2 vezes ao dia, né? Usar um filtro solar sem óleo e, se possível, fazer esfoliação 1 vez por semana. É claro que a maioria dos homens não vão fazer isso, mas se eles, né, quiserem a pele numa condição legal, seria o ideal eles seguirem também o protocolo home care, tá? Esse é um home care que a Lídia propõe para homem, né? Um sabonete líquido, um ácido salicílico e ácido glicólico, né? Para o paciente usar diariamente nessa lavagem de pele dele, nessa limpeza 2 vezes ao dia, tá? Microagulhamento para homem. Pode fazer? Pode, mas é o ideal. Como a espessura é muito grande da pele, é claro que cada caso é um caso, né, gente? Pode ter um homem com espessura menor, mas em média, a espessura é muito maior que a da mulher, então a gente deve tentar fazer primeiro um peeling retinóico para reduzir a espessura da pele para depois fazer o microagulhamento.
E usar agulha sempre de 2 ou 3, porque uma agulha de meio numa pele grossa vai fazer pouca estimulação, né? E o mais indicado aí como produto drug delivery aí, né, pós agulhamento, o PRF seria o mais indicado, né? Levar fator de crescimento à pele masculina ajuda bastante. Vamos à análise facial aí para como a gente vai determinar se esse paciente vai ou não passar por essa harmonização, né? Essa diferenciação da face dele. Então, primeira coisa, se o paciente é muito obeso, não há como marcar o tecido dele, né? Ou realçar os ângulos dele. Por quê? Porque senão a cara dele vai ficar maior ainda. Tá? Então, o paciente precisa emagrecer se ele tiver com obesidade excessiva para fazer essa técnica. Então, excesso de gordura subcutânea impede esse tratamento, tá? Agora, gordura nem tanto excesso, eu posso muito bem tratar fazendo, né, uma bichectomia no paciente prévia, né? Então eu faço uma bichectomia, depois de 4, 5 meses eu começo todo o procedimento de preenchimento. Quando que eu vou decidir que o paciente tem bichectomia? Se ele não tiver com índice de massa corporal dele acima de 22, né, e a gente fizer essa linha, tá? A gente fazendo a linha aqui, malar, ângulo da mandíbula, né? Desenhou essa linha, sobrou tecido para fora, quer dizer que uma bichectomia está muito bem indicada para esse paciente prévia, né? Aí eu vou fazer o procedimento de bichectomia, né, que vocês, a maioria dos alunos nossos já fazem com uma certa destreza. Bom, e esse paciente? Esse está fácil, né? Esse é um paciente bem parecido com a minha situação inicial, onde falta muito tecido e falta tecido ósseo, ou seja, ele não tem o rosto bem definido porque ele tem um padrão dólico facial, né? Só que assim, é fácil fazer? Só que ele vai usar bastante produto, né? Para fazer o rosto dele aí, vai fazer uns 15, 14, 10 a 15 ml de preenchedor para deixar essa face mais quadrada, com os ângulos proeminentes, como a gente comentou. Né? Faltamento para ele, falta muita coisa. Indicado full face. O paciente que é braque, né, e já tem o rosto, ele já tem o rosto mais marcado, a mandíbula costuma ser mais marcada também, né? Então eu consigo fazer, devo fazer os mesmos procedimentos, mas eu vou pontuar onde está faltando volume dentro daquelas análises que eu falei inicialmente, né? Então a vantagem é que a gente vai gastar menos produto, que vai só realçar o contorno que ele já tem e a deficiência de gordura que eventualmente pela idade ele já apresenta. E jovem, né? O que eu vou fazer? Então, jovem, eu vou realçar ângulos e estabelecer os contornos que eu falei para vocês, dependendo da deficiência que o paciente tem. Tá? E paciente que já está com uma certa idade, passou dos 30, 40 anos, eu vou, além de realçar o contorno, devolver a gordura profunda que ele perdeu. Né? Porque ele já está com o processo de pitose, e se ele tem pitose, gordura subcutânea, eu vou associar a fios, vou associar a outros procedimentos que normalmente só o ácido não vai deixar 100%. Tá? Então, jovem, a gente faz o contorno com ácido e passou dos 35, 40 anos, claro, né, a gente fala idade, mas é estado de conservação da pele, né? Mas começou a ter pitose, a gente tem que associar os procedimentos ao ácido hialurônico. Então, perda de gordura facial. Tá? Eu preciso fazer preenchimento da região infraorbitária. Olha aquilo que eu falei para vocês, como é evidente, principalmente no olho direito dele, do lado final esquerdo aqui, né? Então a gente tem o SUF e a gordura zigomática com atrofia. E o suco que se forma entre os dois, que gera concavidade na face, concavidade sim, e gera sombra. Isso dá envelhecimento. Então eu preciso preencher muito essa região no jovem. No adulto jovem, né, ou no início da idade, no início do idoso. Eu vou ter que fazer fio conjugado, né, e mais os preenchedores. Então, o que eu vou falar agora é o passo a passo de como fazer o preenchimento nesse paciente, tá? Independente se vai fazer outros procedimentos associados e da quantidade. Eu vou falar uma quantidade média, e claro que isso é muito visual, né? Então, a gente vai ver se para aquele paciente é o suficiente, senão a gente vai colocar mais. Mas para ter um parâmetro, né, para a gente não ficar perdido aí em quantidades, a gente vai
estabelecer algumas quantidades por região aqui. Então, toxina botulínica. Aqui a gente tem que ter cuidado com o paciente de toxina homem, né? Claro, não vai levantar a sobrancelha dele, né? Mantém sempre um ponto acima da sobrancelha. Se ele for já meio idoso, pode pôr mais para cima, mais no canto do nosso triângulo lá, que a gente comenta sempre. Se o paciente já tem pitose, que está indicado fio, o ideal é fazer toxina na região inferior. Então a gente vai fazer toxina no platisma, né, evitando sempre a banda platismal central. Então o paciente vai fazer esse movimento e a gente vai marcar ponto a ponto na banda. E na região do contorno mandibular, o músculo mais superficial que tem aqui é o platismo. Então a gente vai com a toxina superficial bem na base mandibular, superficial, pelo menos os 3 pontos do canto da boca, né, referente ao canto da boca, até a região posterior ali, próximo ao masseter, tá? Então a gente vai colocar em média 2 a 3 unidades, dependendo do tamanho da pitose, né? Por que que eu estou fazendo isso? O canto da boca é o meio da nossa face, né? Tirando o terço superior. O terço médio inferior, excluindo o superior, o meio do caminho é a comissura bucal. Então, os músculos que estão acima puxam o seu rosto para cima. Os que estão abaixo puxam para baixo. Então, se eu começo a envelhecer, a musculatura cai e o músculo fica frouxo. Então, ele perde um pouco a tonicidade. Isso faz com que é muito mais fácil quem está puxando para baixo do que quem está puxando para cima, porque aqui tem a gravidade ajudando. Aí começa aquela pitose de face muscular. Então, se o paciente tem pitose, eu associo o fio à toxina, porque se eu solto a força desses músculos, esses aqui trabalhando sozinho, a musculatura da face volta para o lugar. Né? E agora vamos começar o passo a passo do ácido hialurônico. Como que eu vou volumizar essa face, dar contorno para esse paciente, né? Então, primeiro, a região zigomática e infraorbitária. Né? Então, vamos a essas regiões. Então, primeiro, eu vou trabalhar nessa região. Tá? Se o paciente já tem volume razoável, aí eu não preciso fazer. Se ele tem uma perda de volume, seja genética ou por idade, né? Perda de coxim gorduroso profundo, eu vou preencher um pouco mais. Né? Se ele tiver muita perda de volume, eu vou usar mais produto. Então, a técnica que eu vou falar é a mesma, a quantidade de produto que vai avaliar de acordo com a análise que eu faço deste paciente. Então, eu traço uma linha do canto do olho ao canto da boca, do tragus às asas do nariz, a intersecção dela é onde eu vou entrar com o meu preenchedor. Tá? Eu vou trabalhar com cânulas, né? Porque é uma região profunda, sempre que a gente ultrapassa SMAS, a exceção de algum tipo de umas técnicas que a gente ainda vai falar para vocês, eu vou trabalhar com cânula. A vantagem da cânula é que ela não tem ponta, não que ela não tenha capacidade de perfurar um vaso, mas essa capacidade diminui bastante. Né? Então, como a gente tem uma cânula romba e eu preciso atravessar a pele, toda a cânula vem junto com uma agulha. Né? Então, eu compro uma cânula, ela tem vários calibres, né? Quanto menor o número, mais grossa é a cânula. Então, por exemplo, a gente tem cânula 18, 20, 22, 25, né? E para fazer a harmonização, normalmente a gente usa 22 ou 25. Nós preferimos sempre trabalhar com a cânula 25, 22, perdão. Em algumas situações a gente vai usar 25, a gente vai explicar para vocês. Mas aqui na harmonização masculina, a gente vai fazer tudo com cânula de preferência 22. Não que não seja possível fazer com 25. Tá? É questão pessoal. Quanto mais fina a cânula, mais parece uma agulha. Né? Mais poder de penetração ela vai ter. Então, normalmente, quando vem uma cânula, já vem uma agulha correspondente para fazer um furo na pele para ela entrar. Então, ela tem que ter o diâmetro correspondente um da outra. Então, eu faço um furinho aqui com a agulha que vem junto com a cânula. A grande maioria das cânulas vem com a agulha correspondente. Senão, eu vou ter que comprar essas agulhas de injeção. E aí eu preciso ficar atento, né? Se eu estou usando uma cânula 22, não adianta eu comprar uma agulha 25, vai fazer um furo pequeno e a cânula vai ter que forçar a pele para entrar. Então é igual ou maior. Tá? Sempre a agulha do pertuito é igual ou maior à cânula. Eu estou falando em termos de espessura. Eu vou fazer um furinho só
na epiderme, entrou na derme e acabou. Tá? E aí o resto a cânula vai fazer. Então quem vai atravessar o SMAS, a musculatura, é a cânula. Então não adianta pegar a agulha e atravessar, não adiantou nada você usar a cânula. Tá? Então vamos lá. Eu vou entrar com a cânula e vou fazer aplicações em bolos. O que são bolos? É quando eu vou com a cânula ou agulha supraperostal e faço uma pelota. Eu faço uma pelota. Isso é um bolos, tá? Então a gente vai com a cânula, põe o dedo aqui na órbita, meio milímetro da borda orbitária, eu sinto a minha cânula lá, tocando no osso supraperostal, uma bola, tiro um pouquinho, volto, outra, às vezes 3 bolos são necessários, 2, dependendo da região. Né? Aí eu não preciso tirar minha cânula inteira, ela é grande, né? Então volto ela um pouquinho e entro de novo com ela nesse meio e faço pelo menos mais um bolos. Né? Aí eu tiro a cânula, entro aqui 90 graus no pertuito, então a cânula foi no osso, bola. Foi no osso, bola. Foi no meião aqui, batendo no osso, sempre bola. Aí tira a cânula, entra a 90 graus, aonde eu fiz essa marcação inicial, bato no osso, mais uma bolinha. Cada bola dessa tem mais ou menos 0,1 ml. Tá? Uma seringa inteira tem 1 ml. Então um paciente que vai fazer um realce, que não está numa condição de envelhecimento muito grande, uma seringa costuma dar para essa região e mais o zigomático do mesmo paciente. Se eu tenho uma condição de um paciente com muita pitose, às vezes vão 2 seringas em cada região zigomático infraorbitária. Então eu fiz essa região aqui. Agora eu tiro minha cânula, entro de novo nesse desenho que eu fiz ali, então eu vou desenhar essa marcação que eu quero fazer, e essa marcação é reta no homem e mulher, é mais elevada, e aí nessa região, eu vou fazer o que a gente chama de subincisão, que é soltar o tecido. Então a gente entra, bate no osso, volta, bate no osso, volta, bate e volta, em várias direções dentro do desenho. Até uma hora que eu vejo que eu soltei tanto tecido que eu vou fazer este movimento, o tecido vai estar solto. Tá? Aí eu vou retroinjetar, pelo menos 3 retroinjeções eu vou fazer nessa região. Tá? 3, 4, aí de acordo com a necessidade. Cada retroinjeção, o que é retroinjeção? É quando você entra com o preenchedor, em vez de fazer uma bolota, você vai apertando e tirando. O ideal é que seja sempre numa quantidade uniforme, essa é a coisa mais difícil de se fazer com preenchimento, né? Conseguir no começo, né? Quem está iniciando o trabalho com o preenchedor é fazer essa remoção e injeção uniforme, então isso chama retroinjeção. Mas como o tecido aqui está solto, né, que eu fiz a subincisão, mesmo que eu faça uma bolinha sem querer, depois eu vou massagear e isso vai. Então eu vou chegar agora aqui e massagear nesse sentido, para homogeneizar essas bolinhas e essas retroinjeções, até fazer um corpo único aqui na massagem. É força na massagem. Para massagear com a luva e não machucar a pele, e também já causar um efeito anti-inflamatório, a gente gosta de fazer com corticoide, hidrocortisona, gel ou pomada, tá? Mas o efeito maior da hidrocortisona nem é tanto o efeito anti-inflamatório, né? Que a gente quer. A gente quer que deslize mesmo legal, porque a borracha aqui vai machucar um pouco a pele. Então eu vou homogeneizar até dar esse contorno. Dessa maneira a gente vai resolver a região infraorbitária e zigomática. Então, normalmente eu uso cânula 22, sempre supraperostal. Eu uso por mais que seja supraperostal, aqui é uma região mole, né? Não precisa de um preenchedor tão reticulado, porque ele é meio... E a gente, quem está começando, se erra um pouco aqui um preenchedor muito profundo e acaba não acertando a região supraperostal, vai ficar com pelotas marcando aqui. Então, por ser uma região de pele muito fina, a gente prefere usar um reticulador, um preenchedor com reticulação média. Eu sempre faço isso tudo com pinças volume. Quantidade depende, né? Tem casos, a gente vai mostrar caso com 2 ml, caso com 1. Tá? Ângulo de mandíbula. Como é que eu dou desenho para esse ângulo? Existem várias maneiras. Uma delas é colocar o preenchimento dentro do masseter. Então, a gente fez isso em cadáver, né?
Quando você aplica o preenchedor dentro de uma seta, ele estufa inteiro, ele não fica uma bolota aqui. Então a gente usa um de alta reticulação, porque o masseter é um músculo bem pesado, né? Aí eu vou marcar, igual a gente marca na toxina, então a gente marca o masseter, bem no meio, na borda, mais próximo do ângulo, a gente entra uma bola de 1 ml inteiro. A gente vai fazer uma seringa inteira só no masseter. Se não quiser, você vê que o masseter é meio fino, pode ficar uma bolota, pode fazer mudando um pouco a direção, né? Para não ficar só no mesmo lugar, mas a entrada é única com agulha sem anestesia. E aí eu vou lá fazer a minha bolota. E hoje está famoso, né? Mandíbula de Alok. É essa a ideia que o pessoal está querendo hoje. Quando você estica aqui, você já desenha o contorno mandibular. Se não desenhar, você marca ele com o preenchedor que a gente vai associar para vocês. Então a gente vai 90 graus com agulha, não é com cânula, bate no osso, volta um pouquinho e vai a seringa inteira ali, tá? Normalmente 1 ml de cada lado é o suficiente. Se o paciente já tem um pouco marcado, até meio pode resolver, tá? E a gente vai usar sempre agulha Princess Volume Plus. Pode fazer o volume? Pode também, mas a reticulação média aí vai durar pouco tempo. Intramuscular, 1 a 1,5 ml de cada lado, ou meio, dependendo do caso, se for só para marcar um paciente que já tem um contorno bonito de face. E o contorno da mandíbula aqui, né? A gente vai fazer um pertuito no meio do caminho, né? Cuidado só com a artéria facial, que normalmente está passando na frente do masseter. Então, sentiu o masseter? A artéria facial está aqui. Recua um pouquinho em direção ao aumento, né? Faz um pertuito também com a agulha, entra com uma cânula até a bolota que você fez lá, na derme e retroinjeta 0,3 ml. Depois, vira para o mento, retroinjeta mais pelo menos 0,3 ml. Tá? Então, entra na derme profunda, entra com cânula e desenha o contorno mandibular. Tá? Cânula 22, derme profunda, faz com volume, porque é em derme, né? 1 a 2 ml de cada lado são suficientes, às vezes até menos de 1 ml, dependendo do quanto a projeção do masseter marcou a mandíbula. E tem casos que eu nem faço isso. Por exemplo, no meu caso, eu só marquei o masseter. Que ele é marcadão aqui. E não precisou fazer o contorno, até porque a barba também esconde qualquer tipo de imperfeição aqui da mandíbula. O mento, vou deixar ele quadradão. Como é que a gente faz? 3 bolos, então bolos, lembra? Bolota. Com agulha, pá, bate no osso, bate no osso lá, 0,2, 0,3 ml. Então vai usar 1 ml, 0,3, 0,3, 0,3, 1 ml, você projeta isso. Depois, para não ficar mal desenhado, né, a agulha Princess Volume Plus, está batendo no osso e projetando o músculo mental. Lembrando que eu falei para vocês na aula de toxina, quem tem o músculo mental hiperativo, a gente precisa fazer toxina antes de preencher, tá? Para liberar a força muscular, senão ela vai ficar movimentando o preenchedor e fazendo com que ele saia mais rápido também. Supraperostal, 1 ml. Aí depois eu venho com mais um Princess Volume normal na derme e vou fazendo um contorno em toda a derme, assim, na região do mento. Né? Depois eu massageio tudo, isso fica bem por igual. Tá? Agulha também, Princess Volume. Como a gente vai fazer retroinjeções e as bolas, o ideal é fazer anestesia mental dos dois lados do paciente, já resolve, tá? Derme profunda, meio a 1 ml, só para regularizar a região, para não ficar as bolotas muito evidentes. A têmpora é outro sinal grande de envelhecimento, né? Então, com a têmpora muito afundada, o coxim gorduroso temporal, ele é um dos primeiros que a gente perde. Então, a gente pode devolver esse coxim com um preenchedor pesado também. Então, vai com a agulha e preenche direto no fundo da têmpora. Então, a gente vai usar o volume plus, pode usar o volume porque é uma pele fina, supraperostal, 0,1 a 0,3 ml de bolotos de cada lado. Tá? Olha como vão seringas aí, né? Outro detalhe, toda vez que eu envelheço, né, isso a gente vai fazer só em paciente que está com envelhecimento já evidente,
A maxila e a mandíbula, elas retraem. A espinha nasal e a fossa canina, elas retraem. Aí esse trabalho mostra muito bem a nossa referência para isso, né? Os ângulos ficam mais proeminentes. Olha o ângulo piriforme como ele fica mais agudo, né? Ângulo glabelar, ângulo maxilar, né? Isso porque a fossa canina retrai, né? Então, ponto piriforme normalmente está anterior, né, da espinha nasal ao ponto da crista lacrimal anterior. Quando eu envelheço, isso se inverte. Então, ou seja, eu perdi volume aqui e aqui. Então, a gente vai devolver esse volume. Então, a gente vai com agulha do lado das nariz, na fossa canina, entra com a agulha 90 graus e preenche 0,3 ml em bolos. Cuidado sempre que eu estou falando agulha e injeção supraperostal, a gente deve sempre aspirar. Aqui, então, né, tem a artéria angular, principalmente. Eu vou lá, aspiro 0,3 ml de cada lado. Tá? Agulha supraperostal, precisa de um preenchedor plus, né, com mais reticulação, 0,3 ml de cada lado. Tá? Se o nariz é caído, eu faço mais 0,3 aqui no nasal também. Se a ponta do nariz já está muito caída. Se não, a gente só faz a lateral. Bom? O nariz. Homem, a gente não passa. Se tiver menos de 90 graus, a gente preenche aqui. Né? Se não, a gente só vai corrigir dorso. Então, como é que eu vou corrigir o dorso? Eu vou desenhar a asa do nariz até a asa do nariz e uma linha no centro do dorso nasal. A intersecção das duas é onde eu vou entrar com o meu pertuito. Então, eu vou fazer um furinho com a agulha aqui, entrar com a cânula e vou retroinjetar aonde tem depressão. É claro que vem aqui na parte superior do dorso que está mais avantajada, eu não vou preencher, eu vou preencher antes e depois. Né? Normalmente lá em cima vai a maior quantidade de preenchedor próximo à glabela. Tem risco? Não, não é a glabela ainda aí, tá? Então eu entro com minha cânula e vou retroinjetando, retroinjeto mais ali naquela região que eu quero corrigir, quase nada aqui no meio e mais um pouco aqui nessa região. O risco de preenchimento nasal é tentar botar muito volume na ponta do nariz. Né? Então, quem teve legal aula de anatomia, né, sabe que a gente deve evitar mexer em cartilagem. Né? Então, essa região de cartilagem, a gente não manipula, evita isquemia, porque ela não regenera como osso. Né? Cânula 22, volume, não pode usar nada muito reticulado também nessa região. Meio a 1 ml a gente faz um dorso nasal tranquilamente. Tá? Se precisar fazer aqui, mais meio ou mais 1 ml também. Vamos ver pacientes agora, né? Então, esse é o professor Lincoln, trabalha com a gente, não tem uma obesidade, mas também não é magro e tem a bochechinha um pouquinho mais avantajada, né? E perda de volume nessa região. Então, se a gente fizer a linha, tem excesso de bochecha, então foi feito o que nele? Bichectomia, aguardado 1 ano, porque só depois ele quis trabalhar com essa falta de gordura infraorbitária. Foi feito zigomático, infraorbitário, e masseter e contorno mandibular. Né? Então a gente tem o resultado aqui deste volume preenchido, a perda da convexidade do meio, que é o legal, que aqui a gente quer concavidade, né? E a mandíbula toda desenhada com um ângulo bem marcado. Né? Então essa é a diferença das faces do antes e depois do professor Lincoln. Né? Então a gente pode notar a diferença aí interessante, né? Bom, esse é o nosso colega também dentista Davi, que aqui já tinha uma condição pior um pouco, né? Porque ele possui um grande afundamento nessa região, o sulco nasojugal dele é muito evidente, e a gente tem deficiência no malar, contorno mandibular, o mento dele até que é quadrado, aqui a fossa canina bem, com bastante depressão, e depois vocês vão ver lateral que o nariz também estava com um pouco de angulação. Então, falta de contorno, atrofia da gordura malar do sulf e o ângulo da mandíbula pouco marcado. Perfilometria dele, né, que é a análise de perfil. Dá para ver bem a região de hipotrofia do sulf, da gordura malar. Fossa canina pouco projetada, já com
deficiência óssea, dorso nasal irregular, pouco, mas já estava irregular, e o mento ligeiramente retraído. Então foi feito tudo nele, né? Então, esse é o desenho que a gente fez na região malar e infraorbitária, região fossa canina, nasal, mento e contorno mandibular, né, e ângulo. Foi feito zigomático, infraorbitário, ângulo de mandíbula e masseter, fossa canina, têmpora e mento. Tudo em uma sessão. Posso fazer em várias? Claro, né, gente? Mas nesse caso foi feito em uma sessão que vai levar aí mais ou menos 1 hora para a gente fazer, né? E o paciente não costuma ter muita dor. O que eu vou anestesiar aqui? Mentual infraorbitário e os pertuitos. Se eu for direto com agulha, como aqui na mandíbula, eu não vou anestesiar, tá? Mas como aqui tem aquele recontorno todo, né, e várias retroinjeções, daí a gente já estava com mentual infraorbitário. E aqui, por exemplo, essa linha que a gente vai entrar, a gente anestesia normalmente, tudo que a gente vai fazer com cânula, a gente anestesia a entradinha, o pertuito só, tá? Então vamos, planejamento lateral dele, dorso nasal, ângulo de mandíbula e masseter e mento. Então vamos fazer o preenchimento zigomático para vocês observarem. Está acelerado para a gente não perder muito tempo. Então vou higienizar a área de intersecção, entro com a agulha de pertuito, aí vou com a cânula, né? E começo as retroinjeções em bolos, tá? Aí faço 90, beleza. É visual, tá, gente? Você achou que tá faltando em algum lugarzinho, vai lá e volta um pouco. Ó. No caso dele, foi uma seringa inteira só na região infraorbitária dele. E mais uma no malar. Ó. Então, ó, soltando toda a pele e fazendo retroinjeções. Tá? Olha quem está acelerado, né? Agora eu vou pegar a pomada e fazer a marcação ou a massagem, né? A gente brinca que é massinha de modelar. Olha como já deu volume na face dele só essas duas seringas, né? Desse lado. Olha a diferença, né? Como estava com uma perda de volume, a gente já conseguiu devolver essa perda de volume. Aspirando, fazendo uma setter. Então eu posso fazer uma bola só, eu posso mudar um pouquinho a direção para não ficar uma pelota muito evidente, né? Então, olha, foi uma seringa inteira no masseter. Com agulha aí não está anestesiado, tá? Já deu uma marcação para a mandíbula dele, olha, já deu uma concavidade aqui para essa região, projetando aqui a mandíbula, eu já consigo uma concavidade aqui se o paciente não tem gordura em excesso, né? Agora eu vou fazer o contorno da mandíbula. Eu faço um pertuito com a agulha, né? Anestesio só o pertuito, e aí entro com a cânula em derme profunda, vou até a bolota e faço retroinjeção. Faço várias retroinjeções, olha como desenha, e aí venho na mesmo furinho, usei metade da seringa lá e vou fazendo no mento. Do mento, retroinjetando para o ponto de entrada. Né? Claro, como eu falei para vocês, a gente volta de um lugar, no outro, porque agora a gente vai massagear e desenhar essa mandíbula também através da massagem do preenchedor, né? Para deixar igualizando tudo isso. Tá? Então, assim que a gente faz o preenchimento do contorno mandibular. Aí, gente, sempre assim, não deu, faz mais, às vezes não vai uma seringa só, né? Claro, isso depende muito de quanto o paciente quer pagar por isso, o que ele quer fazer, porque também não adianta eu fazer uma coisa, usar pouco produto e não ter o resultado, então a gente foca em outras regiões onde é mais problemática para ele, então vai depender de quanto ele quer investir nisso, né? Preenchimento da fossa canina é fácil, com a agulha, já está infraorbitária anestesiada, né? Anestesiado, mas a gente vai com a agulha direto, 90 graus ali, aspira e projeta maxila com volume plus, com 0,3 ml e olha, né? Se precisar, põe mais, tá? Então essa é a projeção conseguida ali com ele. Olha a diferença já de um lado para o outro, né? Olha o desenho da mandíbula, olha a projeção da região das gorduras profundas. E o mento? Então a gente fez 3 bolos aí, a professora Lídia fazendo. Aspira, né, direto. A gente está com anestesia
mentual, e agora a gente faz aqueles recontornos todos ali em nível dérmico, né? Para não ficar a pelotinha marcada, né? Para fazer uma coisa bem homogênea, deixar o aumento mais preeminente. Gente, a gente está desenhando, mostrando, mas é muito visual, tá? Vocês precisam ter o hábito de entender visualmente que aquilo tá bom ou precisa de mais, né? Então, esse parâmetro que a gente dá de quantidade é só para ter uma ideia, é tudo visual, até porque muitas vezes fica, mesmo usando a mesma quantidade dos dois lados, se eu atingir planos um pouco diferentes, vai dar simetria, e eu tenho que corrigir na hora ali, né? Nariz. A gente entra na intersecção daqueles pontos, limpou, eu vou com a cânula até a glabela ali, até a região glabelar, vou preencher principalmente esta região aqui e vou massagear. Então, o nariz é muito importante que a gente faça uma massagem, não digo vigorosa, né? Mas uma massagem razoavelmente. Acabando a bateria aqui, gente. Só vou carregando, né? Que eu vou desenhar o nariz na mão. Tá? O nariz é uma área que eu vou totalmente olhando o paciente de perfil, né? Olha ele de perfil e vai amacetando e colocando em posição esse ácido, que é uma pele muito fina e ela aceita bastante manipulação, tá? Pronto. Gente, então essa é a técnica de reestruturação da face masculina. Eu espero que com esses vídeos e desenhos tenha ficado bem claro como ela funciona, né? E agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo disso. Ou, perdão, o antes e depois disso, né? Olha a diferença da face do paciente. Isso foi imediatamente após, né? Mas olha os contornos estabelecidos, né? Prestem bem atenção na diferença de uma imagem para outra. Olha como a mandíbula já estava toda envelhecida, né? E aquela história, podia fazer fio? Podia, mas quando a gente volumiza, estica a face, acaba que a pitose, se não for muito grande, ela some, né? Por quê? Porque esticando, dando volume, você estica a pele, aquele aspecto de caído sai também, né? A quantidade de ácido hialurônico que a gente colocou faz com que a pele fique mais hidratada, a coloração fique melhor também, né? Claro que aqui é uma imagem fotográfica e aqui é um celular que ele mesmo tirou na hora, mas a gente tem outras imagens aqui que compara bem também com fotos mais corretas, né? Olha o perfil dele, a diferença de perfil aqui marcado, projetado, né? O nariz mais reto, o mento mais proeminente. Olha que bonita essa mandíbula marcada, desenhada, né? Que aqui já parece, já tô com papada. Na verdade, é falta de marcação da mandíbula, né? De evidenciação da mandíbula. Olha só que imagem dos dois lados, né? Olha a diferença. Então, agora eu tenho convexidade no zigomático, agora eu tenho concavidade na região mediana aqui, porque se eu projetei aqui, aqui fica aquela marcação da bichectomia, que ele não fez. O ângulo da mandíbula proeminente, o mento, olha que diferença, né? O mento largo com ângulos. Então, a gente consegue um resultado muito, muito interessante com essa técnica. Vocês irão aprender isso no curso. Claro, isso aqui já é uma videoaula, mas a gente vai enfocar depois na parte, focar, né, fazer um foco maior na prática sobre isso, né, vai voltar esse tema no curso também para a gente esclarecer as dúvidas, né, e a gente provavelmente vai marcar um bate-papo aí com vocês, né, para clarear essas dúvidas, né? Mas enfim, eu espero que todos tenham entendido. Claro que estão começando com o preenchedor, é só com a prática que iremos realmente conseguir entender como isso funciona, né? Mas aí a gente vai estar do lado de vocês e prontos para ajudar quando vocês precisarem. Eu, professora Lídia, professora Cris, professor Rodrigo, né? Professor Ricardo, estaremos aí com vocês, tá? Então, deixa eu ir finalizando aqui. Então, gente, era exatamente isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha ficado claro e que a gente possa, em breve,
estar retomando esse assunto de uma maneira presencial. Abraço a todos vocês.